Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a você, mulher, que Deus abençoe vocês de uma maneira especial. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que, porventura, ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, é rapidinho, não custa nada e ainda vai me ajudar. Se inscreva no canal, não se esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo e se você sentir de Deus no teu coração, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por meio da Palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. 2 Coríntios capítulo de número 1, estava meditando, pedindo uma orientação para Deus. Ele me fez lembrar desse texto, vai dizer assim a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículo de número 8, 9 e 10, vai falar assim a palavra de Deus. No título da minha Bíblia, Ação de Graças de Paulo, pelo conforto divino. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Não se sabe qual foi ao certo essa tribulação que o apóstolo Paulo fala que ele passou, não sozinho, com alguém ali do seu lado. Não se sabe ao certo. Paulo passou naufrágios, Paulo enfrentou perigos aí nos mares, perigos, ele fala entre os patrícios, perigo entre os irmãos, perigos entre os salteadores. Paulo enfrentou muita coisa por meio do Evangelho. Depois de Cristo, no Novo Testamento, para mim, ele é o homem que mais sofreu por conta do Evangelho, para fazer a vontade de Deus. E então não se sabe, não se pode definir ao certo qual foi a natureza dessa tribulação. Porém, nesses versículos que eu li agora, a palavra de Deus vai dizer que Paulo ele está ali falando para os cristãos em Corintos, que na verdade a tribulação foi tão grande que ele se deparou juntamente com seu companheiro, os seus companheiros ali de ministério, foi tão grande que neles mesmo a sentença era de morte. Ou seja, não ia ter como eles saírem daquela situação. Entendeu? Eles, não restava neles o que fazer para sair daquela situação. Mas ele vai dizer que tudo isso era para eles ver que não dependia deles mesmos. Que na verdade era Deus que iria entrar com a providência, que seria Deus que iria dar o livramento, como deu para eles ali, livrando eles dessa tão grande morte. Ele fala que neles mesmos não restaram força alguma, a situação era irreversível, não havia o que eles fazer, a sentença era de morte, estava tudo perdido pelos olhos naturais da coisa, e eles sabiam que aquela situação mesmo era só Deus que poderia reverter. Então o que eles fizeram? Ficaram justamente na posição que Deus gostaria que eles ficassem. E aí Deus entrou com o livramento. Quando eu estava pensando nessa palavra, Deus me levou para o texto de Marcos, capítulo de número 5, 4. Aliás, quando fala que Jesus estava ali no barco com os discípulos e Jesus dormiu naquele dia. Dormiu ali no final daquela tarde, estava no barco muito cansado, ensinou ali o dia inteiro nas margens ali do lago da Galileia, as multidões. A gente acompanha isso ali na narrativa do capítulo de número 4 de Marcos. Aí a gente vê que naquele contexto, Jesus, no barco, ele começa a dormir.
ali na polpa, aí vem um forte vento ali sobre aquele lago, arremessa as ondas para dentro do barco, o barco começa a entrar e encher de água, os discípulos com algum tipo de recipiente tentaram ali, sem benefícios, tirar as águas do barco, até o ponto que eles foram, acordaram Cristo. Jesus acordou, repreendeu os ventos, a força do vento, acalmou o mar, fez-se grande bonança. E aí Jesus olha, se dirige a eles e fala: como sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Então Jesus, ele requereu a fé deles. A fé para acreditar que Jesus estando com eles, não havia motivo para desespero. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Entenda, Jesus estava falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que ouviam do seu mestre, aprendiam com o seu mestre e aplicavam as suas palavras. Hoje nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. Fomos chamados por Deus. Nós estamos aqui hoje com a vida entregue diante de Deus, chamados por Ele. Então logo, enquanto não findar aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida na terra, você não parte. Entendeu? O diabo pode até tentar, mas não acaba com a tua vida, não acaba com a tua família. Entendeu? Enquanto você estiver ali na posição que Deus te quer, você pode ter certeza que enquanto não for a tua hora, pode acontecer o que quiser, mas o diabo não vai se prevalecer contra a tua vida. Entende? Então o que acontece? Eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso manter a minha fé viva diante de Cristo. Porque os problemas, as circunstâncias negativas, os levantes, as calúnias, as defamações e tantas outras coisas, é natural que acabe até acontecendo. Não tem como a gente se ver livre dessas coisas. Mas você tem que cultivar a sua fé, manter a sua fé no autor e consumador dela, que é Cristo. Então, no meio dos problemas, eu tenho que me focar em Cristo. E saber que Ele está no controle de tudo. E que enquanto Ele não concretizar na minha vida tudo aquilo que Ele tem, eu não vou partir. O mal não vai se prevalecer. Ou seja, eu vou conseguir sobreviver a essa luta terrível que eu posso estar enfrentando e assim por diante. Entende? Então em tudo essas naturezas de tribulações, as coisas negativas que acontecem contra a tua vida, há um propósito. O apóstolo Paulo, ele entendeu aqui nessa natureza da tribulação que sobreveio contra eles, que na verdade em si mesmo, neles próprios, não havia mais saída. Eles não tinham mais recurso para poder sair daquela situação. Mas aí ele fala que tudo aquilo ali contribuiu para que eles vissem que não dependia deles, mas de Deus, que dá vida aos mortos e assim por diante. Então Deus entrou com o livramento. Ou seja, que não era com a capacidade própria que eles iriam conseguir sair daquela situação, mas seria através do mover de Deus, e Deus realmente moveu as águas. Então, meu irmão e minha irmã, tem situações que cabe você fazer, mas tem outras que na verdade não é você que vai dar conta do recado. Então, nessas que não é você que vai dar conta do recado, continue mantendo a sua fé acesa em Cristo. Continue acreditando que, embora aos olhos humanos a situação se mostra irreversível, irreparável, continue acreditando que Deus, ele vai movimentar as águas. Que para Ele, que na ótica de Deus, que o olhar de Deus é diferente do nosso. Que na ótica de Deus é só questão de tempo para que essa situação seja resolvida de maneira que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então não perca a fé. Independente da natureza da tribulação que você esteja enfrentando nesse momento, não perca a fé. Continue firme, continue focado em Cristo e saiba que aquilo que não é possível a você, entendeu? Aquilo que é impossível a você não é impossível para Deus. Aquilo que não está na tua competência o poder fazer, está ali na competência de Deus para poder agir ao seu favor. Então somente creia, Ele está contigo, você é filho dele, você é filha dele, você está caminhando no sentido, tudo aquilo que Ele tem para você. Então creia que por meio desse desafio, dessa luta, dessa tribulação que você está enfrentando, eu creio pela palavra de Deus que Deus vai dar o livramento, que o nome dele vai ser glorificado e você vai ganhar mais uma experiência diante da presença de Deus. Amém?
Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e quero interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até aqui, Senhor. Pai, pela tua palavra, tem pessoas aqui que estão passando um tipo de prova, não igual a de Paulo, mas semelhante, Senhor. Que chegaram numa situação que eles próprios não restam mais forças, Pai, para lutar. Mas eu creio que é nessa hora que o Senhor está entrando com o livramento, tal como o Senhor fez com Paulo e os seus irmãos. Então eu oro e peço, eu sei que o Senhor já está entrando com o livramento pela tua palavra. Então eu peço, conforta esses corações, Pai. Manifesta esses livramentos, esses milagres na vida dos teus filhos, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai amado, renova as forças do teu povo, dos teus filhos que aqui estão. O ânimo, Senhor. E coloca a convicção de que o Senhor está no controle de tudo. E sendo assim, não tem como dar errado. Pai, abençoe cada família aqui representada. Supra cada uma das suas necessidades. Abra as portas que estão fechadas, Senhor. É o pedido que eu lhe faço, Pai. Pai, põe as tuas mãos nesse processo, nessa causa na justiça. Tira de baixo, coloca em cima, traga a resposta, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, dá vitória para o teu filho e para a tua filha. Pai amado, abre a porta de emprego, abençoe o casamento, o lar, a família, a vida financeira, meu Pai, a vida espiritual, o ministério. Movimenta as águas de uma maneira favorável, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É a minha oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.